Saudações em Cristo Jesus. E antes de eu compartilhar o testemunho, eu quero dizer para você que eu estou a 1000 metros da divisa da Argentina aqui. E são 14 quilômetros praticamente só de mata para atravessar ali, se for querer chegar ao outro lado da mata. É um parque nacional, uma parte. E aqui eu também tenho uma propriedade com muitas árvores e as aves, os passarinhos de lá frequentam muito aqui. E então vocês sempre vão estar ouvindo um fundo aí de aves, de animais, e não é um fundo musical, mas eu gosto, é melhor. Mas hoje eu quero falar não das coisas naturais, quero falar das coisas sobrenaturais. Ali no interior de São Paulo, onde eu trabalhava, né? Eu também eu tinha um programa de rádio no horário das 11 ao meio-dia. E na rádio Resgate FM. E eu levantava todos os dias 4h30, estudava a palavra, né? Fazia oração para Deus dar uma palavra, eu estudava. E 6 horas então eu já encerrava e daí ia para o café, quando não estava em jejum, e depois ia para a empresa. Então eu sempre chegava um horário antes, adiantava meu trabalho, e para poder ter esse horário de 1 hora que foi cedido para mim, para poder fazer meu programa de rádio. E um certo dia, não esqueço, são 2 testemunhos que eu vou contar aqui ao mesmo tempo. Eu ia passando a linha do trem, eu passava cantando cedinho, né? E eu senti um perfume tão gostoso. Aquele dia eu estava andando alto do chão. Alto do chão. Eu estava numa fase espiritual, ali naqueles anos ali, que esse mundo nada mais importava para mim. Se Jesus viesse me buscar, eu estava preparado, pronto. Eu não vivia esse mundo. E aí eu senti um cheiro de mirra, né? Eu sei que é de mirra, vou contar o porquê. Mas eu senti um cheiro de um perfume tão gostoso. E também eu acordei também com um hino, que eram anjos louvando, nesse mesmo manhã. E lá na linha de trem, que eu ia passando a linha de trem, né? A estrada de ferro, e ali aquele cheiro, eu olhava para os lados, não tinha flores plantadas, não era época de flores. Eu falei, mas da onde vem isso? Depois, eu pude entender uns dias depois, após o meu programa de rádio, terminava meio-dia e começava a igreja quadrangular. E um desses pastores, que teve numa programação dessas, ele me encontrou e falou, eu trouxe um presente para você. O óleo de mirra, que veio de Israel. E quando eu abri aquilo, me levou ao momento daquele perfume que eu tinha sentido. E não existia ali. E eu tenho certeza que eram os anjos perfumando o meu caminho. Eu fazia um trabalho do programa de rádio, meia hora eram hinos, louvores, preparando o coração das pessoas. Aquele horário era que as donas de casa me ouviam, eram as minhas maiores ouvintes. 11 ao meio-dia, a hora que está fazendo o almoço, né? E das 11h30 ao meio-dia, eu tinha o ensino da palavra. Deus foi tremendo. Eu era o meu patrocinador, e ali nós recebíamos cesta básica de todo mundo, doações para doar para outras pessoas, bíblias, né? E não eram pessoas crentes. Muitas pessoas eram de outras religiões que faziam as doações, e fomos semeando, né? E Deus abençoando. E eu lembro, por eu estar num estado de graça tão grande, quanto mais você fazer a obra de Deus, mais espiritual você fica. Eu pedi para Deus, para Ele me tirar desse mundo, para me levar. E daí eu estava orando na madrugada, antes de fazer o estudo da palavra, eu falei, Senhor, me tira. Eu ia para a sala ali, orava numa cadeira ali, me tira daqui, esse mundo não tem mais nada para mim. E uma voz no canto da sala, isso é para quem crê, não é para qualquer um. É assim que o crente fala, Deus falou comigo. Deus fala. Tem gente que a gente conta e duvida, mas Deus fala com voz,
com a sua própria voz na sua cabeça, com a voz dele. Ele fala do jeito que ele quer com você. Por isso que tem que ser espiritual para entender as coisas espirituais. E ali naquela madrugada, eu falei, Senhor, me leva. Aqui não tem mais nada para mim, eu estou pronto. E a voz falou bem assim no canto da casa, da sala, entre a sala e o meu quarto. E os seus, como vão ficar? A voz falou. Quando falou, aquilo me deu um choque no coração. Porque essa palavra não é de homem. E os seus, é a palavra que nós conhecemos na Bíblia, é de Deus. E ali era a voz do próprio Deus. E os seus, como vão ficar? Naquilo veio, eu falei, Senhor, me perdoe, estou pedindo para ir. Se eu fosse, ia ficar. Minha esposa não tinha um trabalho. Meus filhos todos pequenos. Como ia ficar essa família? Eu estava pronto, mas ia ficar uma família desamparada. Ali Deus me chamou a atenção. E eu pedi perdão. Porque na vez não é o nosso querer, né? Eu estava pronto. E depois disso, houve tempos que eu fraquejei, desviei, graças a Deus voltei. E hoje estou trazendo para vocês esse testemunho. Isso é para quem crê. Então tem épocas e que cada um pudesse viver essa graça na vida, esse momento é tremendo na vida de um cristão. Só que nós estamos vivendo um tempo da apostasia, um tempo da fraqueza, um tempo que o povo não acredita mais em ninguém, mas é bíblico. A Bíblia diz que muitos falsos profetas virão, né? Falar em meu nome, se possível, vou enganar os próprios que servem a Deus. Se possível, a Bíblia diz que eles vão ser falsos, bem travestidos de filhos de Deus, né? Que, se possível, enganarão os filhos de Deus. Mas eu digo uma coisa, quem conhece a palavra não é enganado. Então, procure fazer o que Deus quer, ouça a palavra dele, ter os ouvidos atentos à voz de Deus. E eu deixo para você essa experiência, que sirva de bênção na sua vida, que Deus o abençoe.